Trilha do conhecimento, analista de Web Analytics. Então, se você deseja trabalhar como Web Analytics, aqui tem algumas dicas de conhecimento que são importantes nessa área. Começando sempre pelo planejamento, o profissional de Web Analytics, ele precisa ter por onde se orientar para poder entender se os objetivos estão sendo alcançados ou não. Então, é importante que ele saiba ler e também fazer um planejamento, porque é através do planejamento que ele vai conseguir se orientar se os objetivos e metas traçados estão sendo alcançados. Dentro do trabalho de planejamento, você tem os indicadores de desempenho, que vai te dizer se os seus objetivos estão sendo alcançados ou não. E para entender se os objetivos estão sendo alcançados ou não, você precisa de relatórios, e esses relatórios você vai encontrar as famosas métricas e dimensões, que são conceitos muito comuns dentro do Web Analytics. As métricas, basicamente, são tudo que você pode medir, por exemplo, quantidade de acessos, quantidade de cliques, etc. E as dimensões, tudo que você pode qualificar, por exemplo, cidade, estado, gênero e assim por diante. Então, basicamente, você cruza dimensões com métricas, por exemplo, dimensão, cidade, São Paulo, métricas, cliques, X, e aí você vai ter os relatórios. Então, é importante que você conheça de métricas e dimensões nas redes sociais. Cada rede social tem o seu próprio sistema de Web Analytics e por lá você vai se orientar. Inclusive, as redes sociais têm os seus sistemas de Web Analytics tanto na parte patrocinada quanto na parte orgânica. E, claro, as ferramentas do Google também. Entender quais são as métricas e dimensões utilizadas no Google. Bom, uma área que tem crescido bastante dentro do... uma outra coisa que eu tenho que colocar aqui. Excel. É importante que você também entenda de Excel, por lá você vai extrair relatórios, vai trabalhar relatórios e tudo mais. Uma área que tem crescido bastante aí dentro desse meio é a área de BI, de Business Intelligence, e a Microsoft tem uma ferramenta específica para isso, que é a ferramenta de Power BI. Então é importante que você entenda de Power BI, entenda como tratar dados, entenda como fazer relatórios para poder analisar, e o Power BI certamente é uma ferramenta que vai te ajudar bastante nesse sentido. E, por fim, as ferramentas de Web Analytics. Basicamente, uma ferramenta de Web Analytics, que é o Google Analytics. Por que eu coloquei o Google Analytics aqui? Porque ela é a ferramenta mais utilizada hoje no Brasil quando a gente fala de Web Analytics. Existem outras ferramentas, mas se você entende o conceito de Web Analytics e conhece o Google Analytics, fica mais fácil de você se adaptar às outras ferramentas. Então, o Google Analytics é essencial para quem deseja trabalhar como analista de Web Analytics. O Google Data Studio é uma ferramenta do Google onde você consegue consolidar uma série de relatórios. Então, o profissional de Web Analytics precisa fazer emissão de relatórios de diversas fontes de dados, e o Google Data Studio é uma ferramenta que vai te ajudar nesse sentido. O Google Optimize ele é uma ferramenta para você fazer teste AB dentro do seu site, entender o que dá certo, o que não dá certo e tudo mais. É uma ferramenta gratuita do Google também. E o Google Tag Manager é uma ferramenta para você criar os eventos, para você colocar os códigos, para você criar os métodos de conversão no Google Analytics, no Google Optimize e também em outras ferramentas que você vai utilizar para fazer análise. Por exemplo, você vai fazer as análises dentro do Facebook. E para isso você vai precisar instalar o Pixel. Então, para instalar o Pixel, você pode utilizar o Google Tag Manager. É uma ferramenta que vai te auxiliar a colocar códigos dentro do site sem necessariamente precisar de uma pessoa especializada. Então, se você deseja ser um analista de Web Analytics, essas são as nossas dicas para você se especializar nessa área. Beleza, pessoal? Então é isso, eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.